noite a todos. O meu nome é Betty Brunce, eu sou membro associada da Sociedade Psicanalítica e hoje eu vou coordenar esse encontro. Nós temos, então, aqui o Dr. Voltaire, professor Voltaire, historiador e professor, muito reconhecido, e do meu outro lado, o Dr. Juarez, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, analista de data, escritor premiado já, Juarez não sei quantas vezes, uma vez premiado como escritor. E hoje o nosso café, então, vai versar sobre o livro, a obra de Sartre, né? E vai ser enfatizado o livro, a obra A Náusea. Então, eu vou passar a palavra para o professor Voltaire, que vai começar o nosso café. Boa noite a todos. Esse material que eu fiz é um material que eu produzi para o centenário do nascimento de Sartre, né, que foi em 1905. E eu acreditei na época, né, quer dizer, me pareceu mais conveniente na época, ao invés eu também não tinha muito espaço, né, para me alongar, de fazer, basicamente, me ater à famosa exposição do Sartre, o existencialismo é um humanismo, que é considerado, digamos assim, o documento, né, que dá início ao movimento existencialista. E foi uma palestra que o Sartre deu em Paris. A guerra tinha terminado há bem pouco tempo. Foi exatamente um ano depois da libertação de Paris, em agosto de 1945. Paris tinha sido libertada no dia 24 de agosto de 1944. Então havia, naquele momento, na França, né, uma enorme efervescência, uma enorme curiosidade a respeito, né, das ideias do Sartre, que até então tinham, por assim dizer, né, aparecido episodicamente na imprensa francesa, nas revistas francesas e assim por diante. Então o Sartre resolveu, dado, digamos assim, os vários ataques que ele estava sendo submetido, de um lado pelos pensadores católicos e do outro lado pelos marxistas, né? Ele resolveu fazer uma espécie de exposição de motivos, né? De tentar passar para o público francês como ele entendia, né, a sua posição filosófica. Então esse documento, esse material que eu entreguei para vocês, basicamente trata, né, claro, com alguns adendos, desse enfoque que o Sartre dá. Quer dizer, é basicamente um resumo digamos assim, da posição filosófica do Sartre. E terminou se transformando num verdadeiro manifesto do existencialismo. Não era essa a vontade dele, mas terminou se transformando no manifesto. Eu acho que a maior parte dos leitores que se aproximaram do existencialismo naqueles anos, no final dos anos 40, início dos anos 50, eram fundamentalmente leitores do humanismo, do existencialismo, é um humanismo. Eu acho que grande parte dos leitores começavam a obra do Sartre lendo esse texto. Então esse texto é um texto realmente seminal e fundamental para o entendimento da filosofia existencialista. Bom, para nós entendermos, digamos assim, melhor como é que o impulso que o Sartre dá no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos que entender que naquele momento na França, no final da Segunda Guerra Mundial, nós podemos dizer assim que haviam duas grandes forças filosóficas e ideológicas se enfrentando, lutando pelo coração e mente dos franceses. De um lado, os pensadores católicos. A França tinha uma linhagem de pensadores católicos de altíssimo nível. Só que o grande problema do catolicismo no final da Segunda Guerra Mundial é que a Igreja Católica tinha colaborado com a ocupação.
ela tinha colaborado com o governo do Marechal Pétain, que havia se colocado praticamente como um elemento político subserviente à ocupação nazista. Como a igreja referendava o Marechal, Le Maréchal, chamava, pendurava as escolas católicas todas, tinha um ícone qualquer de um santo, de Jesus, e do lado tinha o Marechal Pétain. O catolicismo saiu bastante enfraquecido. A credibilidade do catolicismo saiu muito enfraquecida exatamente por causa dessa colaboração da Igreja Católica com, não tanto com os nazistas, mas com o regime de Vichy, que dava, de certa forma, apoio e sustentação à ocupação nazista. E do outro lado, estava crescendo enormemente a presença do marxismo. Nós podemos dizer que até a Segunda Guerra Mundial, a presença de um pensamento marxista na França era quase que insignificante. Em parte era quase que, digamos assim, consolidada através de manuais, coisas desse gênero. Não havia realmente um pensador de primeiro nível que pudesse, digamos assim, abraçar o marxismo em profundidade, como começou a surgir depois. Agora, por que o prestígio do nazismo, do marxismo? Por causa da vitória da União Soviética. Então, uma parte da população francesa era muito agradecida à União Soviética, porque a União Soviética, durante aqueles anos terríveis da ocupação, ela havia sustentado uma guerra de vida e morte, de resistência total contra o nazismo. E, consequentemente, muitos franceses se deixaram fascinar pelo marxismo, na medida que o marxismo apareceu como uma ideologia heróica, a única que realmente começou a enfrentar os nazistas. Então, claro que gradativamente houve essa separação dentro da sociedade francesa e uma intensa polêmica. Os católicos queriam recuperar a sua respeitabilidade e os marxistas, naturalmente, queriam conquistar um novo cenário político que se abriu para eles com a vitória da União Soviética. Então, era realmente sincero da parte de muitos franceses o agradecimento à União Soviética. Quer dizer, apesar da França ter sido libertada pelos anglo-saxões, eles sabiam que quem pagou o preço humano e material foi a União Soviética. Se nós compararmos as baixas, vocês imaginem, por exemplo, o exército americano perdeu 293 mil homens. A União Soviética, 7 milhões, sem contar a população civil. Então vocês imaginem, quer dizer, a União Soviética saiu com enorme prestígio. O Partido Comunista se apresentava como Le Parti des Fusillés, o Partido dos Fuzilados, porque a Gestapo e a SS que pegasse um comunista, não tinha tribunal, não tinha nada, passava por uma sessão de tortura para entregar mais, e posteriormente eram pessoas eliminadas nos porões da SS ou da Gestapo francesa. Então, o Partido Comunista, que não tinha grande significação na história francesa, ao contrário do Partido Socialista, o Partido Comunista teve muita influência. Bom, o Sartre não se afina nem com o catolicismo, que ele já tinha rompido com o catolicismo, se é que alguma vez na vida o Sartre teve alguma inclinação para devoção. Eu não tenho registro disso. E do outro lado, os marxistas que, de alguma maneira, o Sartre vai enfrentá-los, porque na concepção do existencialismo sartriano, a ideia que predominava era a ideia da vontade individual, da decisão individual. E isso, naturalmente, não tinha nada a ver com o marxismo. Na visão marxista, o indivíduo é parte de uma engrenagem, de uma luta colossal, de uma luta de classes colossal que se trava a nível universal e, digamos, os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos dramas pessoais são absolutamente insignificantes perante aquilo que a Rosa Luxemburgo chamava, de a guerra civil universal.
perante esse grande impacto, né, da luta do proletariado contra o capitalismo, os nossos dramas pessoais passavam a não ter grande importância, a não ter significação. Bom, mesmo assim vai se ver que depois, né, o Sartre começa a se aproximar do pensamento marxista. E é até interessante, né, que o Sartre começa como uma espécie quase que discípulo do filósofo alemão Heidegger e termina gradativamente, né, ao longo do tempo se aproximando do Marx. Né? De alguma maneira ele faz uma volta de 180 graus. Tem até um episódio curioso a respeito da relação do Sartre com a leitura do Heidegger. Quem, por primeira vez, falou para o Sartre da existência de um outro tipo de filosofia que não fosse uma filosofia de sistema? Eu coloco aqui no início que vocês têm que, de uma maneira bastante simples, pode-se dizer que há uma filosofia de sistema, quer dizer, um filósofo que cria um sistema filosófico, quer dizer, é um filósofo que quase substitui Deus. É um filósofo que, não conforme com a história da religião, ele mesmo cria um sistema. Como o caso do Platão, como o caso do Hegel, como o caso do Kant, que outros grandes pensadores criaram um sistema, praticamente todo ele mais ou menos funcionando de uma certa forma coerente. E uma outra linha filosófica já baseada numa espécie que nós podemos chamar de filosofia da vida, Lebensphilosophie. Não seria bem uma autoajuda, não seria bem uma autoajuda, ou uma autoajuda de alta qualificação. Seria, digamos, essas duas vertentes da filosofia ocidental. E o Sartre não estava satisfeito com, digamos, o desenvolvimento da filosofia até aquele momento. Esse encontro foi no início dos anos 30. E ele estava num café, aliás, tudo na França nasce em cafés, né, pessoal? As paixões, os amores, os tratados filosóficos, a literatura, o romance, a novela, né, os assassinatos, tudo, os envenenamentos, tudo em café. Né? Pode ver que não é chercher la femme, é chercher le café, né? Onde é que começa a coisa. E havia um encontro, então, entre o Raymond Aron. O Raymond Aron era um judeu colega do Sartre, que naquela época afinavam muito sob o ponto de vista de uma posição esquerdista. Naturalmente que o Raymond Aron, por ser, né, um judeu, obviamente tinha profunda hostilidade ao que estava acontecendo na Alemanha, que marcava o início da ascensão nazista. De tanto ele falar, o Raymond Aron, no surgimento de uma nova filosofia que dava importância às coisas aparentemente insignificantes, a tal da fenomenologia, e que tinha um filósofo lá na Alemanha chamado Husserl, né, que também era judeu e que o Heidegger depois expulsou da faculdade, e que o Sartre devia fazer um estágio lá na Berlim, né, para tentar se intimar com essa nova corrente, quer dizer, uma filosofia assistemática, hostil ao sistema. Tá? E o curioso disso é que ele foi tentar ler o Heidegger. Aí, claro, chegou lá, pegou os livros do Heidegger e não entendeu nada, para o nosso consolo. Tá? Não entendeu nada. Voltou para Paris, furioso com o Raymond Aron, disse, mas tu me mandasse para lá uma fonte da sabedoria do saber, eu não entendi nada do que aquele alemão falava, escrevia. Né? O mais curioso é que nesse episódio, passam-se 7 anos, o Sartre foi convocado para o serviço de meteorologia quando a Segunda Guerra eclodiu. Tá? E a França convocou naturalmente a população masculina para se apresentar. Claro que não podiam botar o Sartre na infantaria ou na cavalaria, porque ele era vesgo. Se ele apontasse para um cara, era capaz de atirar num francês. Ou jogar o cavalo dele em outra direção, porque ele era completamente vesgo. E o Sartre foi servir, então, num batalhão de meteorologia. Fazer o cálculo, jogar com os balões, aquela coisa assim. Até os alemães venceram a batalha da França em 3 semanas. E o Sartre, então, foi jogado num campo de concentração. E lá, o oficial alemão ficou profundamente impressionado quando o Sartre pediu, né, os livros do Heidegger. Ele queria ler o livro do Heidegger. E claro que o oficial, né, imagina, orgulhoso,
intelectual francês, aí, querendo saber do nosso grande pensador, trouxe tudo. E aí sim que ele conseguiu ler. Então é interessante observar, né? A força da opressão concentra as ideias, né? Exatamente aquela situação de preso, ele começou a entender o Heidegger, né? Eu acho, pessoalmente, se vocês me permitem, até uma lástima da aproximação da filosofia francesa com a filosofia alemã, porque a característica da filosofia alemã é que ela é ilegível. E todo sujeito que sabe escrever mal o alemão se atreve a escrever um ensaio filosófico. É uma tradição. Vocês não, a piada que corre na Alemanha, quando um filósofo alemão lança um livro, eles dizem, vamos esperar os franceses traduzir para a gente entender. Já começou isso com o velho Kant. Naquela época, quando o velho Kant lançou a Crítica da Razão Pura, os alemães estavam esperando a tradução francesa para poder entender. A literatura filosófica alemã é absolutamente incompreensível. Bom, e isso vai afetar a prosa do Sartre. Quando o Sartre, depois, liberado, solto, etc. e tal, escreve o Ser e o Nada, claramente inspirada no Zeit und Zeit, o tempo, o ser e o tempo do Heidegger, vai se ver que é um livro muito difícil de entender. Foi traduzido há pouco tempo agora para o português. Foi, eu acho que uns 10 ou 12 anos atrás, que o Ser e o Nada, que foi um livro que o Sartre lançou em 1943, em plena ocupação nazista, e somente recentemente foi traduzido. E realmente é um livro muito difícil de entender. Curiosamente, nós podemos até separar o Sartre ensaísta, o Sartre jornalista, o Sartre intelectual engajado, o Sartre literário, do Sartre filosófico. O Sartre filosófico, infelizmente, apresenta uma dificuldade de intelecção muito grande. Bom, então esses antecedentes que levam o Sartre. Então, primeiro, a leitura do Heidegger, que o Heidegger também reagiu contra a filosofia sistema. O Heidegger é um herdeiro da Alemanha caótica depois da Primeira Guerra Mundial, onde houve um colapso social na Alemanha, inflação de bilhões de marcos em 1923, a desgraça nacional, o desemprego, o caos. É nesse cenário caótico que não podia naturalmente nascer uma filosofia de sistema. Porque qualquer sistema que você usasse, naquela situação que a Alemanha se encontrava, em 1918, 19, com comunistas e nazistas se espancando na rua, com milhares e milhares de soldados mutilados, pedindo esmola na rua, com oficiais do exército vendendo as suas medalhas conquistadas nas trincheiras, a Alemanha estava completamente destruída, completamente desmoralizada. Então não podia surgir uma filosofia de sistema. Qualquer filosofia que você tentasse encaixar, tentar uma lógica dentro daquele caos, não funcionava. Então o Heidegger resolveu o quê? Vamos recuar para o ser, dentro da velha tradição aristotélica da filosofia. Vamos tentar de alguma forma recapturar a presença do ser na sociedade. Bom, feito isso, o Heidegger desenvolve uma coisa que o Sartre vai levar com bastante seriedade até. Ele basicamente, a crítica que eles fazem é em parte uma crítica oriunda em parte do iluminismo alemão. Basicamente diz o seguinte, quer dizer, a proposta do iluminismo alemão é que cada um pense com a sua própria cabeça. Tem um famoso ensaio do Kant que responde, existe claro o que é o esclarecimento, o iluminismo, e ele diz, o esclarecimento é a maturidade intelectual do homem. O homem não pensa mais de acordo com o padre e com o governo. O homem tem que pensar por si. Isso é iluminismo, isso é ilustração. Ora, se nós puxarmos isso, vai ser exatamente o que o Sartre pensa e o que o Heidegger pensa. O homem tem que pensar com a sua própria cabeça. Não pode ser apenas um marionete
dessas outras forças poderosas, como governo, Estado, igreja, partidos políticos poderosíssimos. Não, de alguma maneira nós temos que descobrir o caminho do que eles chamam autenticidade. O que vem a ser uma pessoa autêntica? É uma pessoa que não se deixa levar, não é uma Maria com as outras. Ela tem as suas próprias ideias, ela tem o seu próprio pensamento, ela tem a sua própria estrutura intelectual, a sua própria estrutura ideológica e não se caracteriza por, digamos, se deixar levar para a massa. Então, essa ideia, né, de uma filosofia que procure autenticidade, o Sartre captou, trouxe para dentro do seu próprio pensamento. Né? A ideia da autenticidade. Bom, o que basicamente ele propõe, então? Que, em primeiro lugar, o objeto da sua filosofia é o homem. Ele propõe uma espécie de novo humanismo, com o seguinte detalhe distinto do humanismo clássico. O homem moderno, ou o humanismo moderno, traz o comprometimento de cada um de nós com os outros. Coisa que, por exemplo, não era a preocupação da filosofia clássica, do humanismo clássico. Enquanto que com Sartre, sim. A nossa individualidade não é para ser usada como solicismo, como um egoísmo. A nossa individualidade depende muito da liberdade dos outros. E isso leva à teoria do engajamento. Então, o Sartre tem como proposta que o escritor, o literato, o poeta, o ensaísta tem um compromisso com a humanidade. Ele tem que estar engajado numa causa. Ele tem que defender alguma coisa. Ele não pode ser uma pessoa ausente, não pode se trancar numa torre do marfim, isolado do resto da humanidade. Ao contrário, ele tem que ser uma espécie de escritor militante. Então, claro que muitos intelectuais na França reagiram de uma maneira bastante hostil a essa proposta do Sartre, que você tem que ter um compromisso com os outros, você tem que ter um compromisso com o restante da humanidade. E também, você não pode se gabar da tua liberdade se a 10 ou 20 ou 30 mil quilômetros de distância as pessoas estão sofrendo na mão de um tirano. Então a ideia dele era partindo da liberdade individual e gradativamente alastrando essa liberdade até completar e abraçar toda a humanidade dentro de uma ideia de liberdade. Quer dizer, é uma filosofia da liberdade. Bom, ele vai. Aí vocês perguntam, como é que esse sujeito fez acordo com os stalinistas? Que era exatamente antítese de qualquer ideia de liberdade. Bom, o Sartre dizia assim, os únicos que estão preocupados com os povos do terceiro mundo, com a emancipação, vocês têm que ver aquela época, começa a haver rebelião na África contra o colonialismo. A Índia consegue a sua independência em 1947. O território de Gana, onde agora a Marinha Argentina teve, digamos assim, um papel de navio aprisionado, vocês viram? O navio ancorou lá, terminou Gana tomando conta pobre dos argentinos. Sim, porque se você é preso, pessoal, se você é preso no Porto de Londres, ainda, mas no Porto de Gana, ainda é capaz da população pegar febre amarela, sabe-se lá. Bom, mas em suma, essa ideia sartriana do engajamento é a que vai levar ao grande questionamento dos intelectuais no Ocidente, e grande parte adere, apesar de não serem existencialistas. Vocês vão ver, por exemplo, a geração de intelectuais brasileiros que surge depois da Segunda Guerra Mundial é completamente diferente da geração anterior. Porque praticamente todas as gerações de brasileiros que se formaram depois foram intelectuais que procuraram engajamento. Se deu certo ou não deu certo, isso é um outro problema. Mas eles, de certa forma, foram, ao seu modo, seguidores do Sartre. E aqui eu encerro a minha parte e parto para o meu querido amigo. Então, agora é o Dr. Juarez. Eu vi o Luiz Fernando Veríssimo uma vez falar que, não sei com que intelectual ele estava participando da mesa, e ele disse que era que nem jogar com o Romário,
passava a bola e o Romário. Então, participar com o Voltaire é mais ou menos essa sensação. Bom, eu vou falar a respeito então do livro A Náusea, e né, a gente combinou de eu tentar ilustrar, né, no exame desse livro, o Sartre, quando ele começa, quando ele dá a partida dele nessa concepção existencialista. Alô? Bom, o Sartre escreveu A Náusea entre 1931 e 1936, ou seja, entre os seus 26 e os 31 anos. É uma obra bem do início do Sartre, na época em que ele era professor de filosofia em Le Havre. Ele foi professor de filosofia em Le Havre de 1931 a 1936. Tem uma pequena interrupção, que é essa época que ele foi para Berlim, onde ele ficou 1 ano. Depois voltou para Havre, onde ele continuou como professor de filosofia. E foi nesse período, então, que ele escreveu esse livro. Ele começa, o primeiro título que ele deu para A Náusea é Panfleto sobre a Contingência. Contingência aqui no sentido de incerteza, imprevisibilidade, eventualidade, acaso. Mais tarde, ele troca o título, antes de publicar, para Melancolia. E foi por sugestão do seu editor que ele então troca o título novamente e intitula o livro A Náusea. Até é interessante porque a edição francesa da Náusea tem uma gravura do Dürer, que o título é Melancolia, né, que é uma alusão então a esse título inicial do que o Sartre deu para o livro dele. O livro foi publicado em 1938, ou seja, quando o Sartre tinha 33 anos. A estrutura do livro, aí deu uma ideia da história. A estrutura do livro, a edição francesa tem 240 páginas e os estudiosos dessa obra do Sartre classificam de um romance filosófico. Como vários romances do Sartre, ele aproveitava a estrutura do romance, a estrutura ficcional, para dar corpo para a ideia dele, né, as ideias filosóficas dele. E ele achava que era um meio muito mais eficiente do que um compêndio maçante de filosofia, né, se ele escrevesse em termos de romance. O livro tem a forma de um diário, né, escrito em primeira pessoa, né, por um narrador, que é o Roquentin, Antoine Roquentin, que tem 30 e poucos anos, é historiador e vive numa cidade litorânea chamada Bouville, tá? E cobre período de 1 mês esse diário. É um período que vai de 25 de janeiro de 1932 a 24 de fevereiro de 1932, quando o Roquentin, então, abandona a cidade de Bouville. Em função dessa coincidência, a idade do narrador, né? O habitar numa cidade litorânea, está escrevendo um texto assim, a respeito de um personagem dessa cidade, e toda o fazer um diário, escrever um diário a respeito das suas ideias, várias pessoas dizem que esse é um romance autobiográfico, que ele reflete os conflitos do Sartre nessa época em que ele vivia em Havre e era professor de filosofia. Uma sinopse do livro, depois eu vou entrar em detalhes assim, da construção do texto. O Roquentin, Antoine Roquentin, ele mudou-se para Bouville então há 3 anos, com o objetivo de escrever a biografia de um personagem ilustre dessa cidade, que era um tal de Marquês de Rolebon, que tinha vivido no século XIX, né, nessa cidade de Bouville. Então ele se muda para lá como historiador para escrever a biografia desse personagem. E aí a gente vai notando ao longo do romance que o Roquentin progressivamente se desencanta
não só com a tarefa que ele se propôs, que era escrever a biografia desse personagem histórico, como a sociedade com a qual ele se depara em Bouville. Para ele, uma cidade habitada por pessoas que, segundo a percepção dele, apenas existem, né, e nada fazem para construir a sua própria essência. Então, ele é acometido, né, durante o romance, progressivamente, por uma sensação de aversão, né, pelas pessoas que o cercam, né, e ele descreve essa aversão como uma náusea. Depois eu vou tentar dar uma ideia de por que ele chega à descrição dessa sensação que ele tem de aversão pelas pessoas e pela cidade como náusea. Ao ser humano, de uma maneira geral, e a condição existencial dessas pessoas. Aos poucos, então, Roquentin ele se revela um niilista, atormentado pelas reflexões que faz sobre a falta de sentido da sua própria existência. Então, isso que ele, no início do romance, descreve com relação às pessoas, à população da cidade, ele vai sentindo com relação à própria existência dele, uma existência sem sentido. Bom, já no primeiro parágrafo do livro, a gente fica sabendo que a decisão do Roquentin de escrever um diário é desencadeada, né, essa decisão pelo medo dele de estar enlouquecendo. Ele diz claramente que ele se propõe a colocar em palavras tudo o que está acontecendo com ele para dar uma ordenação para os pensamentos dele, porque o medo é enlouquecer. Eu vou ler um trechinho aqui na página 15, onde ele diz assim: alguma coisa me aconteceu, já não posso mais duvidar. Isso veio como uma doença, não como uma certeza comum, não como uma evidência. Instalou-se pouco a pouco, sorrateiramente. Senti-me um pouco estranho, um pouco incomodado. Foi tudo. O curioso é que absolutamente não me sinto inclinado a me considerar louco. E vejo até, com toda a evidência, que não estou louco. Todas essas mudanças dizem respeito aos objetos. Pelo menos é disso que eu gostaria de ter certeza. Ele descreve vários sentimentos dele, na vida dele, que tem tudo a ver com o que os psiquiatras classificam como despersonalização, desrealização, um sentimento de estranheza com relação ao ambiente que o cerca. E aí a decisão dele de escrever o diário. O melhor seria anotar os acontecimentos dia a dia. Manter um diário para que possam ser percebidos com clareza. Não deixar escapar as nuances, os pequenos fatos, ainda quando pareçam insignificantes, e, sobretudo, classificá-los. É preciso que diga como vejo esta mesa, a rua, as pessoas, já que foi isso que mudou. É preciso determinar exatamente a extensão e a natureza dessa mudança. Então é interessante esse recurso que o Roquentin utiliza, né, pelo medo dele de estar enlouquecendo, de dar nome às coisas, né, de classificar as coisas. E lembra muito os 100 Anos de Solidão. Né? Aqueles personagens de 100 Anos de Solidão de Macondo, quando eles começam a perder a memória, o recurso que eles usam é escrever embaixo de cada objeto o nome deles para não enlouquecer. Né? Então ele usa o Roquentin aqui o mesmo recurso. Bom. E aí ele relata nesse diário dele quando é que surgiu pela primeira vez o sentimento de náusea. Foi o seguinte: ele viu algumas crianças brincando na beira do mar e fazendo aquela brincadeira com seixos, com pedras, de atirar a pedra assim, rentinho a água, né, e ver aquela pedra saltar, o seixo saltar. E ela se divertindo muito com aquilo, né? E ele pega um seixo daqueles. Ele pega um seixo e vai fazer a mesma brincadeira. No momento que ele pega aquele seixo, o seixo tem um pouco de lama. E ele não consegue pegar como ele, quando era criança, pegava. Ele pega com a ponta dos dedos, com um pouco de asco por aquele objeto ali na mão dele. E ele não se anima, ele joga no chão porque ele não se anima a fazer aquela brincadeira. E a partir dali ele tem um sentimento progressivo de que a vida dele, ou a vida que ele teve, está perdendo a essência, está perdendo um significado, mas ele não consegue atinar o que está acontecendo. E essa sensação
vai se agravando ao longo do livro, e já um pouco mais adiante ele diz o seguinte: as coisas não vão bem. Não vão bem de modo algum. Estou com ela, com a sujeira, com a náusea. E dessa vez é diferente. Me veio num café. Até agora os cafés eram meu único refúgio, porque estão cheios de gente e são bem iluminados. Já não haverá nem isso. Quando me sentir encurralado em meu quarto, não saberei para onde ir. Então a sensação de enlouquecimento. E aí ele encontra, numa biblioteca que ele frequentava na cidade então, de Bouville, um personagem que eu acho um dos personagens mais interessantes assim da literatura, que é o autodidata. Ele encontra um camarada que é o seguinte: ele lê uma enciclopédia que existe nessa biblioteca em ordem alfabética. Então ele lê, por exemplo, ele passa de Alexandre da Macedônia para Átomo, e ele já está no volume da letra D ou E, né? Mas o conhecimento dele é todo fragmentado, porque ele não junta os conceitos, ele não vai atrás de uma determinada coisa, ou então estudar a vida do Alexandre, ou estudar o que o átomo representa. Não, então ele tem uma sede de saber, só que ele não sabe como chegar a esse saber. E esse homem também, com o conhecimento todo fragmentado e sem poder dar um sentido para as coisas que ele lê, também contribui para essa sensação de desespero e de náusea do Roquentin. Ele fica assim, ele tenta intrigar o autodidata. Em momento nenhum acho que é dito o nome do autodidata, é chamado autodidata durante todo o tempo. Ele tenta inquietá-lo com outros conhecimentos de outras letras que não a do volume que ele leu, até a letra D, sem conseguir. Bom, e aí a partir desse ponto o Roquentin sente que a vida dele e a dos outros não tem um significado. Ele dá 3 exemplos aqui. Ele se desencanta com a tarefa de escrever a biografia do Marquês de Rolegon, porque ele diz o seguinte: uma biografia não tem sentido. A gente tenta juntar fatos desconexos da vida de uma pessoa, dar um sentido para aquilo, quando muitas coisas que aconteceram na vida daquele sujeito dependeram de circunstâncias, dependeram de coisas imprevisíveis. E não adianta tentar achar fatos que são contingentes e sem significado. Melhor seria escrever um romance. Ele desiste da tarefa de escrever uma biografia porque ele acha que não tem como dar sentido à vida de uma pessoa se a gente não ficcionalizar. Se a gente contar só alguns dados, não adianta. Um outro momento em que ele sente que as coisas vão perdendo sentido para ele é quando ele vê 2 jovens namorados, e que a conclusão dele é assim: tá, eles estão felizes agora, mas será que eles estão representando um papel de serem jovens? E que isso em breve vai se perder? Eles são felizes, mas e depois? Então tem um trecho aqui quando ele observa esse casal de namorados no café onde ele frequenta. Ele diz assim: o calor os enlanguece, em seus corações eles alimentam o mesmo sonho, tão doce e tão frágil. Estão à vontade, olham confiantes para as paredes amarelas, para as pessoas, acham que o mundo está bem como está, exatamente como é, e cada um deles provisoriamente colhe o sentido de sua vida na do outro. Dentro em breve constituirão uma só vida para ambos, uma vida lenta e morna que não terá qualquer sentido. Sim, estão felizes, mas e depois? Então esse olhar do Roquentin, para todas as pessoas que o cercam, para a própria vida dele, é um olhar assim onde as coisas vão se fragmentando, vão perdendo o sentido, vão perdendo a essência, e só resta a existência daquilo ali. A existência como é a existência daquele seixo, que ele ia atirar no mar e que ele não atira. As coisas já não têm mais significado. Bom, e uma das cenas mais chocantes assim desse livro, que impacta esteticamente, ele diz, ele está com o autodidata na biblioteca, uma mosca pousa na mesa e ele vai com o dedo para esmagar a mosca, e o autodidata, que se intitula um humanista, tenta travar o gesto dele e não consegue.
esmaga a mosca em cima da mesa. E aí o autodidata pergunta, por que tu fizeste isso? Ela diz assim, foi um favor que eu fiz para ela. Eu libertei a mosca desse peso que é o existir. Porque para ele, a essa altura, existir sem significado, como ele está sentindo a vida dele, né, e sem significado a vida de todos os que o cercam, é uma vida que, assim como daquela mosca, se alguém matasse, está fazendo um favor. Bom, e aí então, lá pela metade do livro, ele tem um insight a respeito do que vem a ser essa náusea, esse desespero que ele está sentindo. E a coisa vem assim. É o episódio do castanheiro. Ele observa uma árvore, um castanheiro, um frondoso, muito bonito, e ele vê que aquelas raízes negras mergulham na terra em busca de material para fabricar a seiva, e essa seiva vai subir sem entusiasmo nenhum para alimentar as folhas que estão lá em cima. E aí ele pensa o seguinte, né, que uma vez que aquela árvore existe, ela tem um compromisso de continuar existindo. Ela tem um compromisso de afundar na terra, de colher a seiva, de se alimentar e existir. Veja, tudo isso é um homem de 27, 28 anos escrevendo, né? O Sartre, antes de todo esse do intelectual engajado, é um homem que está... Né? Então, assim, para ele, e aí nesse momento ele tem um insight do que está acontecendo com ele. E aquela ideia, né, do existencialismo de que a existência precede a essência. Né? De que todo ser, né, coisa ou ser vivo está no mundo antes de ter construído qualquer essência para ele. Né? Assim como aquela árvore cujo objetivo é viver, é fabricar aquela seiva, e aquela seiva sobe, mas ela não empresta para aquela subida nenhum significado, porque é uma subida lenta e tediosa e de todo dia, assim ele estava querendo preencher a vida dele com escrever uma biografia, com atirar um seixo no mar e aquilo ter algum significado, né? Ou se apaixonar por alguém, tudo isso para ele são só subterfúgios para fugir a essa coisa terrível assim, que é o estar condenado a existir. E aí ele chega à conclusão que é muito difícil a gente suportar o conhecimento disso sem uma dose de náusea dentro. Bom, dando esse quadro assim de Kel Ropintan, eu pensei, né? A tentação psiquiátrica aqui é reduzir isso a um quadro de depressão. Né? Assim, se a gente fosse pensar em psicanálise aplicada, então aí todos os sintomas, né, de uma depressão seria assim, a crônica de um deprimido, né, que vai perdendo a significação para as coisas da vida dele. Mas eu acho que isso, se a gente pensa em termos de tentar encaixar, né, um personagem da literatura numa categoria diagnóstica. Se a gente faz o contrário, ou seja, ver o que aquela obra de arte está ensinando para nós psicanalistas, né, no sentido da psicanálise implicada e não a gente aplicar as categorias psicanalíticas à obra de arte, mas ver o que a gente pode aprender, a gente vê que é uma coisa muito mais profunda, né? É a crônica de algo que, de certa forma, em maior ou menor grau, acontece com todo ser humano. Né? É a construção da essência. Tá, a gente está aqui. Né? A gente precisa de alguma forma existir e manter a vida, mas a gente precisa construir, né, uma essência, um significado que dê sentido à nossa vida, que é o que está faltando para ele, e por isso que ele desiste de tudo e abandona por vida. Então vem aquelas ideias do Sartre, né, que já estão em germe aqui nessa obra, que é a questão assim de que a existência precede a essência, de que primeiro a gente existe, só depois, através de sucessivas escolhas na vida, que a gente define a própria essência. Né? Cada pessoa só tem como essência aquilo que já viveu, mas tem a liberdade de mudar a sua vida a partir de cada momento. E aí ele diz assim, né, que por essa razão a gente é totalmente e inteiramente responsável pelo nosso futuro.
E ele diz assim: e é muito difícil admitir isso sem certa náusea, mas nada nos obriga a escolher entre uma coisa ou outra. E aí vem aquela frase que ele vai colocar no existencialismo e humanismo, né? Assim, que nós estamos condenados à liberdade. E como é difícil, né, o sujeito aceitar que, na verdade, ele é completamente... A tendência é a gente tentar colocar a responsabilidade no outro, ou numa instituição, ou numa religião, ou num dever, né? E ele diz: não, mas a gente é livre a cada momento da vida para escolher, mas é muito difícil aceitar essa responsabilidade, né, e essa liberdade, essa condenação a ser livre. Aí ele comenta, né, que para fugir desse incômodo à liberdade, a gente tende a todo instante a responsabilizar algo ou alguém por nossas escolhas. E a vida nos obriga a escolher entre vários caminhos possíveis, mas nada nos obriga a escolher um caminho ou outro. E aí vem aquele conceito, né, se aqui ele está falando de responsabilidade, ele vai expor, de alguma forma nesse livro, não com essas palavras, mas aí no ser e o nada, né, a questão da má-fé e da mentira. Para ele, o que caracteriza assim, o que ele chama de má-fé, é a atitude das pessoas que renunciam à responsabilidade por sua liberdade de escolha, atribuindo toda a responsabilidade a outras pessoas ou instituições. E ele comenta que um dos mecanismos para tornar a existência mais suportável é tornar pequenos fatos, simples existências, marcos de um sentimento maior, fazendo desse grande fato um polarizador atrativo de fatos precedentes, como se esses tivessem levado ao grande fim. Ele está dizendo assim que a nossa vida é construída às vezes por pequenas contingências, pequenos acasos, né? Coisas que poderiam ou não acontecer, né? Um encontro, a decisão de ler um determinado livro, que são coisas que depois é tão terrível a gente pensar que aquilo poderia não ter acontecido, que a gente tenta emprestar um significado, que aquilo faz parte da nossa identidade, da nossa essência, né, que já foi buscado com uma intenção, mas para o Sartre isso é construído depois. É tentar dar uma versão meio grandiosa assim, para coisas que às vezes acontecem por acaso. É interessante porque uma das reflexões que ele faz em torno disso é quando ele visita a galeria de arte da cidade, onde tem aqueles olhos assim, com o quadro do prefeito, o quadro de uma figura importante, tem um quadro, né, que representa esse rolebom, e que ele vê assim que várias daquelas pessoas, várias escolhas, eles sentiram na contingência de seguir aquele caminho por uma coisa casual na vida deles e não porque eles buscassem aquilo fazendo parte de uma identidade. Então, a náusea de Roquentin é a sensação causada pelo compreender que a existência por si só é gratuita e lógica se não for acompanhada da busca da construção de uma essência verdadeira e responsável. E eu quero encerrar assim a minha participação, né, por enquanto antes das perguntas, assim, né, ele coloca o Sartre com essa visão existencialista e Roquentin a dois desafios, assim, ele coloca dois desafios para a psicanálise. Tá? Um desafio é o seguinte: ele considera a noção de inconsciente como uma noção de má-fé. Ele acha assim que se o Freud criou a ideia de um inconsciente onde as coisas escapam do nosso conhecimento, né, que seria uma desculpa para que a gente fizesse coisas sem saber por que está fazendo. E ele acha, na psicanálise existencialista, que ele vai de alguma forma expor em O Ser ou Nada, O Ser e o Nada, né, de que o inconsciente de alguma forma se manifesta conscientemente, que a gente está sempre em contato de alguma forma com o nosso inconsciente e não existe um inconsciente que escape ao nosso conhecimento. Eu quero colocar a minha posição, eu acho assim, né, que independente de ele querer ou não, existem coisas inconscientes que a gente precisa entrar em contato, né, de maneira, através dos seus derivados, através dos sonhos, e a proposta da psicanálise, né, não é uma proposta assim de má fé e de mentira, não, é tentar entrar em contato com o seu inconsciente até para poder tomar decisões na vida, né, com um conhecimento maior daquilo que vai dentro, não é uma negação, né, de uma verdade interna.
Então, para mim, assim, isso que chama de psicanálise existencialista pode até ser um tratamento, mas seguramente não é psicanálise, né? Porque a psicanálise tem esse, né, esse fulcro, né, essa coisa básica da existência de um inconsciente dinâmico. A outra questão que ele coloca é a questão assim, né, do desafio, até eu falei com o Favalli hoje que eu gostaria que ele estivesse aqui para a gente discutir a coisa do ideal de ego, né? Se todas as nossas escolhas são feitas na base de contingências, onde é que ficam os nossos ideais? Aquelas coisas que a gente acaba buscando porque tem um projeto de vida, porque tem valores. Então me parece assim, né, que numa fase muito remota da nossa existência, né, bem no começo da vida, onde não se tem essa liberdade de escolha, porque a gente é dependente até para viver, certos valores já são colocados, certas coisas essenciais da nossa maneira de ser, assim como a língua que a gente fala, já são colocados, né, de início. Então me parece difícil imaginar assim, a existência assim, antes da essência, quando me parece que no começo da vida algumas coisas já da nossa essência são colocadas, né? Então eu acho que é um tema aí que a gente pode discutir, né? A ideia de que ainda nessa fase em que a gente está dependendo dos outros, a gente já está fazendo escolhas e planos, né? Construindo valores de vida, inclusive de acordo com as expectativas dos outros, né? Então não dá para comparar, né, assim, um ser humano, né, simplesmente existindo como aquele seixo na beira da praia. Não, ele já tem uma essência, né? Mas isso é para abrir o debate. Bem, e uma das coisas, assim, antes de começar o debate, que eu queria colocar e perguntar para vocês, é evidente que eu não conheço tão profundamente a obra, e também cumprimentar vocês pelo brilhantismo dessa exposição, é que me chamou a atenção, uma das coisas que eu vi na obra, a náusea, é de que o personagem se negava não, ele se enraivecia, né, por se dar conta que o pensamento de cada ser, né, de cada pessoa, seria a própria existência de cada pessoa. Poder pensar significava existir, e era uma das coisas que ele se revoltava, né, eu acho. Então, acho que passamos agora então para a plateia, para perguntas, comentários, para os nossos palestrantes. Assim, eu acho que vai ter muita coisa para ser falada, né, e para vocês continuarem comentando e nos contando tudo isso, explicando tudo isso para a gente. Quem quiser falar, levanta o dedo que a gente passa o microfone. Quem sabe o professor Voltaire. Bom, eu gostaria de apresentar a vocês exatamente pela minha formação dentro da história, nós temos uma tendência muito forte, ao contrário daqueles que, em geral, se concentram apenas na literatura e nas letras, de tentar associar a obra ao tempo. Porque, em geral, a crítica literária, por exemplo, tem um tipo de abordagem assim, cronológica, né? Vem Homero, depois vem Virgílio, depois vem Dante, etc. e tal. E há uma tendência, então, em isolar a obra do seu tempo. Todavia, eu acho que tanto a náusea como o estrangeiro, que foi um tema já abordado pelo meu querido amigo Favalli num outro episódio, eu gostaria de revelar uma espécie de sensação profundamente derrotista da sociedade francesa, que levou àquela vergonhosa capitulação de 1940.
Se nós pegarmos os livros exemplares da década de 30, quase todos eles são livros, digamos assim, de anti-heróis, de pessoas que, de alguma forma, quase abdicam da existência. Repare, por exemplo, O Estrangeiro, do Camus. O Estrangeiro é um Pied Noir, é um francês que vive na Argélia. Ele, numa briga de praia, ele mata um árabe. Vai levado a julgamento. Deve ter sido o único caso em toda a Argélia que um branco francês foi condenado à morte por matar um árabe. Essa é digamos, a excentricidade até da própria obra do Camus. Mas o que importa é que esse estrangeiro não se defende no tribunal. Ele capitula, ele não reage. Foi uma briga que nós podemos considerar um crime de legítima defesa. Uma briga, um tinha uma faca, outro não, em suma, tanto um como o outro podiam ser mortos. E o fato curioso, o personagem do Camus não enfrenta o tribunal, não se defende. E a mesma coisa você vê com o Roquetan também, são pessoas que capitulam. Então, no fundo, se nós olharmos, e esses eram as grandes cabeças da França antes da guerra já. Essa era a mentalidade vigente na França. Era um povo que já, antes de entrar na guerra, já se sentia derrotado. Eu acho que se nós olharmos várias obras que foram publicadas na década de 30, vai ver que isso mais ou menos é o denominador comum. O desaparecimento da figura que enfrenta o valente, o que passa a predominar é o derrotado, aquele que capitula. Então eu acho que isso é um fenômeno que mereceria da nossa parte assim, um estudo mais detalhado de como essas cabeças privilegiadas, de certa forma, anteciparam o colapso de 1940. Eu me lembro que tem um jornalista brasileiro que escreveu uma enorme, uma biografia da vida cultural, jornalística dele, e ele estava em Paris na época da invasão, 1940. Então ele está num bar, junto com outros jornalistas brasileiros, e entra um oficial, um coronel francês, petrechado, aparelhado, pede um drink, pede um vaso de vinho tinto, se vira para as pessoas que estão lá. Eu gostaria de fazer um brinde, e os alemães entrando na França. O exército alemão entrando na França. O coronel levanta a taça e diz: eu gostaria de fazer um brinde a todos aqui, porque o nosso governo está renunciando agora. Quer dizer, vocês imaginem se um coronel do exército francês já estava com essa mentalidade. Isso é uma mentalidade de capitulação. Esse homem não devia estar dentro de um bar celebrando a queda do governo, devia estar na trincheira tentando defender o país deles. Mas para vocês verem que tipo de processo de decomposição que estava passando a França nos anos 30. As pessoas não reagiam. Veja, por exemplo, o caso do Roquetan, ele se esforça para fazer bem, mas não consegue fazer, eles não conseguem fazer mais nada. É uma sociedade que não consegue mais reagir. E aí, aquilo que o Churchill dizia, que ele não entendia como é que um miserável de um cabo do exército alemão tomou a França em 3 semanas, e os grandes marechais do Reich, em 1914, não conseguiram tomar Paris. E esse desgraçado, em 3 semanas, fez isso. Quer dizer, agora, se vocês olharem a situação interna da França nos anos 30, e entenderem um outro tipo de leitura que eu faço em relação à literatura francesa dos anos 30, dá para se captar esse derrotismo, esse fatalismo. Eu acho que no Estrangeiro, então, para mim, é o mais simbólico desse derrotismo que vai abalar profundamente a França logo depois. E é interessante isso, de grandes cabeças numa determinada época, pensando a sua época, tem aquela ideia do Bion, o pensamento em busca de um pensador. Parece que assim, existe o pensamento no ar, e existem pessoas que são tipo antenas da raça, assim, que
captam o que está acontecendo, né? Na época da Viena, né? No fim do século XIX, início do século XX, várias pessoas pensaram coisas ligadas à psicanálise, mas teve uma cabeça que codificou isso, né? Mas o pensamento está no ar, a sociedade naquela hora está pensando aquilo, né? Eu acho. Eu me lembrei até que, pode dizer até uma exceção, o André Malraux, que foi um homem que lutou na Guerra Civil Espanhola, piloto, se apresentou como voluntário, vai se verificar que as obras de ação do André Malraux, nenhuma delas se passa na França. Por exemplo, a experiência dele na Espanha se chama L'Espoir, a Esperança. Ele relata como o povo espanhol, ao saber do golpe do general Franco, se armou com o que tinha, um facão, faca de pão, enxada, e foi cercar os quartéis que estavam metidos no golpe. Então, esse tipo de reação. Se vocês olharem as outras partes das obras do Malraux, ele cobre, por exemplo, né, tem 2 livros sobre a revolução, a condição humana, por exemplo, um procedimento, uma revolução que está acontecendo na China. Então, curiosamente, aquele que exalta, aquele que reage, aquele que de alguma forma toma uma atitude, aquele que não capitula, não está na França. Não está na França, está fora, está na Espanha, tudo tentando fazer a revolução na China, ou seja lá o que for. Então, nesse aspecto, o André Malraux, ele se caracteriza por ser, digamos assim, a exceção. Porque o resto é, de fato, se nós olharmos, uma literatura de depressivos. Né? E, de certa forma, que eram homens geniais, eles perceberam isso. Exatamente, existem antenas. E aquelas coisas que eu cansei de ver ao longo dos meus estudos, versos de poetas anunciando coisas que aconteceram 50, 60 anos depois. Como é que se explica esse fenômeno? Não é paranormalidade. São pessoas extraordinariamente dotadas que percebem na sociedade que certas coisas vão acontecer fatalmente no futuro. O próprio Nietzsche, tem várias passagens no Nietzsche que a Europa vai pegar fogo. Isso ele escreveu em 1880. 30 anos antes da guerra começar. A Europa, isso aí vai dar um caos completo. Quer dizer, então tem alguns, de fato, que são, digamos assim, as percepções extraordinárias, são inteligências extraordinárias, que têm uma percepção muito acima do escritor comum, da pessoa comum, do homem comum, do homem vulgar. Então, cada vez eu me convenço mais, se vocês quiserem explicar o desastre militar da França em 40, leiam a literatura dos anos 30, que ali vocês vão ver sinais claros desse processo assim de, olha, não vamos mais lutar, vamos desistir, vamos tratar da nossa vida. E foi o que aconteceu. O papel da França em 1940 foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Tem uma cena maravilhosa contada pelo Schiller, quando vem a notícia que os tanques do general Rommel romperam as defesas francesas e estão indo em direção ao Atlântico, o alto comando francês, os responsáveis pela condução da guerra, se abraçam e começam a chorar. Vocês já imaginaram, as pessoas que são pagas para lutar, se abraçam e choram. O completo colapso da capacidade de resistência, de vamos lá, vamos reagir, vamos tentar fazer alguma coisa. Quem encarnou isso? O único, o general de Gaulle. Eram ele mais 5 mil que ficaram em Londres. O resto dos 40 milhões de franceses aceitou aquilo. O único que não aceitou foi o general de Gaulle, que foi para a Inglaterra, que não, a França não vai capitular, nós vamos ter que resistir, etc. e tal. Mas é interessante observar como o estigma da derrota já estava na literatura francesa dos anos 30. Legal. Interessante porque esse era o clima que meus relataste da Alemanha depois da Primeira Guerra. No entanto, gerou toda a reação que nós conhecemos. O que aconteceu na França, afinal de contas?
Por que já que não vamos pensar que tem um surto de depressão coletivo, né? Bom, isso O que houve? Quais são as razões sociais, econômicas ou políticas? Bom, uma, por exemplo, é que a França, a França, historicamente, nunca sangrou tanto como na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então isso foi um choque tão terrível junto à população. Os franceses perderam 1 milhão de soldados nas trincheiras e 3 milhões e meio de mutilados. Grande parte da população masculina foi brutalmente atingida. Eu recordo que se passava assim naquelas pequenas cidadezinhas da França, no interior, e sempre tem um memorial aos mortos, né, com letras lá escritas, os sujeitos que tombaram na Primeira Guerra Mundial. E é impressionante. Não há lugarejo que você passe que não tenha uma placa daquelas tentando homenagear os mortos. Então, provavelmente, o trauma da Primeira Guerra Mundial foi tão profundo na população francesa que, digamos assim, perderam o ânimo da luta. Segundo lugar, a direita francesa era simpatizante do Hitler. Tá? Era uma direita que, digamos assim, não estava empenhada em defender a França. Na alta sociedade francesa dizia-se, né, melhor Hitler do que Stalin. Já mostrando aí a capitulação dele. Né? Quer dizer, qualquer alteração era capitular. Ou capitula pelo Hitler ou pelo Stalin. E obviamente, né, a burguesia francesa não ia ter nenhum tipo de simpatia pelo regime do Stalin. Então, existem vários sinais que mostram, né, a falta de garra, de vontade de lutar. Agora, provavelmente o trauma da Primeira Guerra Mundial, porque uma guerra traumatiza de uma maneira diferente os povos. Os alemães, por exemplo, o trauma de 18 virou vingança. Virou espírito de revanche, que o Hitler captou. O Hitler dizia, ich bin die tambor. Eu sou o barulho, eu sou o toque de caixa. É o que o povo alemão quer, a vingança, que fizeram conosco em 18. Na França o efeito foi o contrário. Foi o pacifismo, não vamos nos envolver. Tanto é que o Hitler entrou na Renânia em 36, os franceses não fizeram nada. O Hitler, pouco depois, rompeu com o Tratado de Versalhes e a França não fez nada. Então havia, de fato, internamente uma briga entre a direita e a esquerda terrível. Quer dizer, enquanto a Alemanha se apresentava na mão de um Führer, de um ditador totalitário, unida, a França se apresentou fragmentada, com briga de católicos e protestantes, de briga da direita francesa, da Action Française contra o Partido Comunista e os socialistas. A França estava completamente esfrangalhada. Mais ou menos esse dicionário que ela estava completamente... Quer dizer, não havia elementos, por assim dizer, que costurassem aquela sociedade para fazer um enfrentamento com a Alemanha nazista. Assim, a despeito dessa simultaneidade do pensamento do Sartre e do Camus, na verdade eles romperam com a publicação do Estrangeiro. Porque não havia... Por que exatamente eles não conseguiram comungar em relação a isso? Qual era o motivo desse rompimento? Nós temos, o nosso horário vai se estender, porque eu acho que as coisas estão realmente pegando fogo aqui, né? Então, nós temos 15 minutos ainda. Eu vou passar para o doutor professor. Vamos até as 9. Bom, vai encerrando. A briga se deu num café. Os dois estavam indo para uma reunião de protesto contra a ditadura franquista. Isso foi em 1951 ou 52. E o Sartre disse ao Camus, vai sair um artigo muito pesado contra um livro que o Camus havia escrito, que era aquele homem, o rebelde, né? O homem rebelde. E vai sair um artigo muito forte contra e eu espero que tu entenda. Na verdade, nunca mais eles se falaram, porque
quando saiu o artigo, o jornal, o Sartre tinha um jornal, uma revista chamada Tempos Modernos, né, Os Tempos Modernos, e o artigo realmente era um artigo muito contundente, porque nesse espaço de tempo do final da guerra até o início dos anos 50, o Camus mudou de posição. O Camus era integrante do Partido Comunista. Ele editou um jornal clandestino, na época, muito importante, chamado Le Combat, né? Quer dizer, era um homem de enfrentamento. Né? Mas vai se verificar que depois da guerra ele começa a fazer uma série de revisão a respeito das suas ideias, digamos, mais radicais e toma uma posição, digamos, mais conservadora. E o Sartre, naquele momento, está ao contrário, indo no sentido do engajamento cada vez mais crescente. Então houve, né, esse momento em que do desencontro, que teve épocas que eles eram, teve uma larga época, eles eram muito próximos, muito amigos, mas a partir de 45 vai se vendo que gradativamente o Camus vai, digamos assim, fazendo uma revisão das suas posições ideológicas, se tornando um tanto mais conservador, e o Sartre cada vez. E a crise derradeira vai se dar justamente na época da Guerra da Argélia, que o Sartre denuncia o colonialismo francês como opressor, como torturador, etc. e tal, enquanto que o Camus silencia. E o Camus, inclusive, os argelinos recorreram à guerra de guerrilha e ao terrorismo, né, para expulsar os franceses. E o Camus deu uma frase assim: eu não gostaria que a minha mãe, de alguma forma, fosse ferida por um atentado de terror. Quer dizer, de alguma maneira ele estava condenando discretamente as ações que os argelinos estavam fazendo para expulsar os franceses. Né? Então isso aí começou, né, se acentuou, e eles realmente não se falaram mais. Há um muito bonito, um necrológio que o Sartre fez quando o Camus morreu num acidente de automóvel. Né? É uma espécie de como é que eu posso dizer? Uma espécie de reconhecimento, né, do enorme talento do Camus, mas que a amizade dele já tinha sido desfeita há um certo tempo. Que aliás é um episódio muito triste, né? Ver dois homens da capacidade mental, assim, que eles tinham, romperem dessa maneira por coisas também de vaidade, né? Vaidade. Eles não foram capazes de, como amigos, conversar, tinham que publicar aquilo ali, né? Na época era Guerra Fria, né? Hoje nós nem estamos mais lembrados daquilo, mas naquela época, ou você estava do lado da União Soviética ou do lado dos Estados Unidos. Qualquer coisa que você insinuasse, qualquer coisa que uma pessoa insinuasse contra os americanos, comunista, mas e isso tinha consequências. As pessoas eram postas para fora do emprego, eram chamadas na polícia, tinha consequências. Quer dizer, hoje você vê aqueles debates daquela época, você nem entende por que as pessoas brigavam. Mas vocês têm que ver que o grande enfrentamento que essas pessoas estavam vivendo num mundo rachado, né, entre o capitalismo democrático e o comunismo coletivista. Né? Quer dizer, aquilo era uma pressão enorme. Então qualquer pessoa, né, que não afinasse com a tua linha passava a ser inimigo. Amizades rompiam, o pai brigava com o filho, o filho brigava com o pai. Quer dizer, foi uma espécie de guerra civil, pelo menos ideológica ainda, né? Não descambou por uma terceira guerra mundial, mas que rachou a nossa cultura. Rachou de fato. Durante anos e anos e anos as pessoas eram classificadas assim: isto é pró-comunista ou não, pró-americano. Era assim que as pessoas eram classificadas. Então, muitas das... Às vezes é bobagem. O cara botou uma frase lá: não, isso não está de acordo com o regime, etc. e tal. Já dava briga. Pessoas eram expulsas do Partido Comunista, ou pessoas eram presas pela polícia política por ter escrito um artigo favorável à União Soviética. Para vocês verem aqui no Brasil, as pessoas que defendiam no jornal a campanha do petróleo é nosso, muitos foram presos. Os oficiais do Exército brasileiro,
coronéis para cima, que defendiam a Petrobras, a criação da Petrobras, foram transferidos para a Amazônia. Por quê? Porque a direita brasileira dizia que a Petrobras era um instrumento dos comunistas, que deviam entregar o petróleo brasileiro aos americanos, que quem quer prejudicar os americanos é comunista. Então, uma quantidade enorme de oficiais brasileiros foram parar, né, pessoal, dando ordem unida para jiboia, para jacaré, para onça, né, para jaguatirica, né, perdido lá em Santarém, Manaus, ou seja lá o que for. Era assim o momento. Então a gente também tem que entender que muitas desses atritos, que hoje nos parecem absolutamente banais, que não mereceriam jamais o rompimento de uma amizade, mas que naquela época, né, eram fatais. Uma outra coisa que me impressionou muito na leitura desse livro foi assim, a gente não suspeita que um homem que foi capaz de criar esse personagem aqui, que desiste de tudo, se transformaria num intelectual engajado como foi o Sartre, né? Sempre assim, ligado a esses movimentos, que podiam até ter movimentos messiânicos e que ele idealizava de certa forma. Então ele visitou o Che Guevara, Fidel Castro, o Mao, mas ele tinha essa coisa engajada muito diferente, né, desse personagem que desiste da vida, né? Isso aí me chamou a atenção também. Com mais perguntas, colocações de vocês? Voltaire, tu estava falando sobre que os pensadores da época, então, como Sartre, captavam o espírito derrotista da França, né, e tal. E eu fiquei me perguntando, será que só captavam ou também depois influenciavam? Isso de fato é muito difícil de poder medir, né? É muito difícil de poder medir de que maneira certa obra influencia e por que certa outra obra não influencia. Agora, é interessante, né? Por vezes a gente tem um desprezo, assim, em geral, as pessoas vão desprezo para a literatura, né? Coisas. Mas quando vai se ver ao longo da história, a enorme importância que a literatura adquire, né, em momentos cruciais, por exemplo, né, o início do processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos começou, né, com uma mulher escrevendo A Cabana do Pai Tomás, que é um livro primário, e desencadeou a Guerra Civil e conseguiu a emancipação dos negros. E assim você vai encontrando ao longo da história, né, uma quantidade enorme de exemplos de livros que influenciam. Agora, eu não tenho condições para te dizer, especialmente a Náusea, o impacto, porque em geral os livros do Sartre e do Camus, eles atingiam mais a elite cultural francesa. Havia muita simpatia por parte dos críticos literários, essa coisa. Agora, até que ponto isso chegava, digamos assim, o homem comum, eu não tenho nenhum dado a respeito disso. Talvez o estrangeiro, pelo volume de publicações e edições, talvez tenha sido lido por pessoas comuns, quer dizer, aquela pessoa que só lê um livro na vida, né? Mas eu de fato eu não tenho nenhum dado a respeito disso. Tem um outro aspecto, né, dessa relação entre a literatura e a realidade, que eu acho interessante, que o Borges toca nisso, quando ele fala assim, né, que a região da Mancha nunca mais foi a mesma depois do Quixote, né? Então, ele, inspirado naqueles moinhos, naquela coisa dos cavaleiros andantes, cria um personagem e esse personagem, de certa forma, modifica a realidade. É impossível a gente passar por aquela cidade e não lembrar do Quixote e todos aqueles fatos heróicos, né? Então, sempre existe esse interjogo, né, entre realidade e literatura, realidade e arte, né? A arte, de certa forma, influenciando também e criando uma outra realidade. Você falou que alguns escritores conseguem antecipar o futuro, conseguem prever o futuro com uma facilidade mais próximo. O mundo que o pessoal comum, né?
No ano de 70 ou 71, esteve aqui em Porto Alegre Arthur Clarke, que foi o autor do livro 2001, que virou um filme sucesso, né? Não sei se alguém assistiu a essas palestras do Arthur Clarke, mas ele disse o seguinte, que a cada 10 anos, isso foi no ano 70, a cada 10 anos o computador ia ficar 10 vezes menor, 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato. Todo mundo se assombrou, achou que era um ideólogo, né? Um otimista. Mas foi ou não foi o que aconteceu? Isso foi Arthur Clarke, que é aquele que se tornou notado. Não, essas antecipações não são privilégio dos literatos, né? A história judaica bíblica está coalhada de profetas, né? O próprio Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Tem uma famosa passagem que Jesus anuncia que para o futuro Jerusalém vai ser destruída, vai ser queimada, como terminou acontecendo, aliás, bem poucos anos depois da morte de Jesus, seria 40 anos depois, quando o general Tito destruiu. Então são algumas pessoas que de fato têm essa capacidade extraordinária de fazer essas previsões baseadas na racionalidade, ou até apostando na irracionalidade humana. O Dostoiévski, por exemplo, tem uma passagem do Dostoiévski que diz assim, olha, é uma discussão que existe a respeito do Palácio de Cristal, que tinha sido defendido. O Palácio de Cristal passou a ser símbolo no século XIX da sociedade perfeita e transparente. Ele foi construído por uma exposição em Londres em 1850. Então as pessoas passavam e viam como é que funcionava uma espécie de cidade utópica, né? Passava por fora do palácio de vidro e viam como é que as coisas funcionavam lá dentro e que aquilo era o símbolo, o início ou a célula da sociedade futura, de uma cidade perfeita, de funcionamento perfeito. E o Dostoiévski diz, rebatendo o Chernyshevsky, o Dostoiévski diz, o senhor não está contando com o seguinte, com a loucura humana. A gente tenta fazer uma coisa boa para os seres humanos, mas de repente entra um elemento irracional e demente e estraga com tudo. Quer dizer, o Dostoiévski faz uma crítica ferocíssima a todas aquelas utopias, criação da sociedade perfeita, da sociedade fraterna, humana, igualitária. Ele diz, não, existe um elemento absolutamente autodestrutivo nos seres humanos que termina empanando com tudo. Então essa é a grande crítica que o Dostoiévski fazia em relação à possibilidade. E se você olhar o que terminou acontecendo na União Soviética, foi mais ou menos isso, né? O Palácio de Cristal ruiu, de toda aquela ideia da criação de uma sociedade perfeita, etc. e tal, igualitária, papapá. E isso Dostoiévski escreveu no famoso livro dele, O Homem do Subsolo, né? O Homem do Subsolo. Juarez, quer dizer alguma coisa? Bom, então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar esse belo café literário e agradecer a brilhante participação do Voltaire e do Juarez, nos despedindo esse ano, então, dos cafés literários, nesse momento, para recomeçar em março. Então, dezembro, janeiro e fevereiro não vamos ter café, mas espero que em março possamos contar com a presença de todos vocês aqui para nos prestigiar, e a Sociedade Psicanalítica agradece muito a presença de todo mundo. Nós temos aqui na mesa o jornal da Sociedade Psicanalítica, que qualquer pessoa que queira pegar pode se informar a respeito do que acontece dentro da sociedade, das promoções. E, infelizmente, estamos na nossa hora e com muito pesar, aliás, porque acho que hoje foi brilhante esse nosso café, tanto pela presença do Voltaire e do Juarez, como
podemos ver assim que as pessoas foram se agregando aqui dentro da livraria, né? Foram sentindo que isso era, que nesse momento, esse era um momento importante para aprender, e a livraria ficou repleta de vocês todos. Quero agradecer muito, boa noite e até março, tá bom?